Como é que foi, Rubinho? Uma das coisas que eu estou falando no final um spoiler aqui, no final da reportagem do Jornal da Band, é que esse campeonato que se encerra daqui a uma semana em Abu Dhabi, ele deixa para a história três coisas. Primeiro, consagrar o Verstappen como um dos grandes campeões. Segundo, a lição da Mercedes de que nunca se deve desistir de um objetivo. E terceiro, que a Fórmula 1 só teria a ganhar se fizesse meia dúzia de corridas em Interlagos. Claro que é uma brincadeira, mas é incrível, é inacreditável que tem Interlagos com a Fórmula 1. Né? E metade, três corridas com chuva em Interlagos e três sem, né, Regi? Aí seria, aí pronto, aí é o concurso. Espetacular. Quem poderia imaginar a Mercedes a Mercedes de alguns meses atrás fazendo uma dobradinha? Tá? É muito interessante, eu queria te falar também sobre um assunto que surgiu no final, quando a gente já estava dentro do show do esporte, até o Elia Júnior participando, ele falou, olha, eu não acho que o Schumacher foi, como é que ele falou, não é bonzinho, enfim, não quis brigar com ele. Não, ninguém falou isso, ninguém falou isso. O que a gente falou foi o seguinte, o Schumacher sabia que para ele tentar brigar com o Russell, primeiro... O Schumacher não, o Hamilton você está falando. Perdão. O Hamilton, para tentar brigar com o Russell, primeiro, não tinha a menor certeza de que ia conseguir passar. Porque o Russell, fim de semana espetacular, muito elogiado pelo próprio Hamilton e tudo. Segundo, se ele conseguisse passar, seria encostando, seria qualquer coisa que pudesse evitar uma dobradinha. O Glécio falou a palavra certa aqui, generoso, ele falou, né? Generoso é a palavra que o Sérgio Maurício usou. Então, estou dizendo assim, não foi generoso, ele foi inteligente e ele deu para a equipe, ele tentou dar para a equipe. É claro que para ele, se o Hamilton, enfim, se o Russell tivesse um probleminha lá na frente e parasse, uma pane seca, seja o que for, ele ganhar a corrida, ele queria. Né? Primeiro ano em 16 que ele deve terminar sem conseguir uma vitória. Agora que só tem uma corrida, e Abu Dhabi também é favorável à Red Bull. Agora, o Hamilton me falou nesse ano, né, na quarta-feira passada, né, na entrevista nossa, que primeiro ele elogiou muito a Mercedes e usou esse termo, never give up, never give up. Ele usou várias vezes. Que assim, o importante do trabalho que ele fez junto com a Mercedes foi nunca desistir. E outra, o que ele disse é o seguinte, ele achava assim, absolutamente impossível bater a Red Bull em Interlagos. Por causa das grandes retas, 1.200 metros de pé embaixo, no retão dos boxes e tudo, ele achava impossível. Então, nada mais é impossível em Abu Dhabi também, né? Sei lá o que aconteceu com a Mercedes. Mas você viu, nas entrevistas que ele deu no começo da semana, ele falou, o meu problema esse ano é eu não saber, eu não ter noção quando que o carro vai estar bom ou não. Falou isso para mim. Então, falou, acho que na tua entrevista, né? Então, eu acho que eu assisti bastante coisa, porque eu queria tirar, eu fui para a pista, eu fiquei bem perto das curvas, eu queria enxergar alguma coisa técnica, por que os carros estavam bem, por que não. E a verdade, Regi, é que aqui, como é nível do mar, eles têm um problema, todos perdem aerodinâmica, todos perdem potência, a Mercedes era muito competitiva na reta. Não ao ponto da Red Bull ainda, mas ela cresceu em rendimento, porque ela fazia muito bem o setor 2 ali do meio, mas ela andava bem na reta, viu? Andava bem. Você viu aqui que o Hamilton vinha ultrapassando muita gente. Agora, uma coisa, esse é assim, é meu olho clínico, tá? E eu não tô aqui para falar que eu tenho razão no que eu vou comentar. Mas, para mim, o Hamilton acelerou o que ele podia para chegar no Russell. E não, assim, dava para ver que ele, assim, é muita vitória para, de repente, falar, não, vamos aqui e tal. Esse cara tentou. Agora, lembrem-se, é muito difícil seguir um carro da mesma equipe. Nunca
ninguém dá esse tipo de atenção, mas agora mais com o golfinho, com a situação de aerodinâmica perturbada, porque tem o pessoal está aprendendo e a Mercedes não foi ótima esse ano. Quando você chega perto numa curva como Laranjinha, o carro sai de frente e não tem como seguir. Então, para ultrapassar um carro da mesma equipe é uma maior dificuldade do que com uma outra, porque cada um vem um tem mais tração, o outro tem mais reta, o outro tem mais freada, é uma série de coisas, né? Então é por aí. As pessoas dizendo aqui corridinha ridícula do Verstappen. Não é bem isso, né? Ele sabia que ele tinha um carro. Ele gozado que o Verstappen falou. Na sexta ou no sábado, ele falou assim: vai ser. As Mercedes são favoritas. A gente pensou que fosse aquela história de o adversário está jogando essa história de favorito, um peso nas costas, né, da rival, mas eu acho que ele falou. Agora pensando, talvez ele tenha tido alguma base para fazer isso. Eu acho que ele fez o que pôde, inclusive naquela discussão ali da curva com o Hamilton, né? Ele acabou se dando pior, porque o Hamilton também parecia que tinha afetado o carro, mas, enfim. Deixando bem claro esse negócio da generosidade, não é... Rubinho, o Hamilton deu o que podia, fez uma grande corrida, foi inclusive eleito piloto do dia pela internet. Eu votei no Russell, muita gente votou no Alonso, até merecidamente, mas o Hamilton foi ele. Mas o que eu digo é o seguinte: um cara ele é muito equipe. Então, o tempo todo na entrevista, por exemplo, ele fala nós. Então, um cara assim, e que já venceu tanto pela Mercedes, imagine se ele poderia comprometer uma histórica dobradinha de número 59 na Mercedes num ano desse, sabe? Não é que ele não tenha lutado. Imagine se ele tivesse... Não, mas se ele tivesse chegado perto, um com asa, outro sem asa, ele tem uma chance de ultrapassagem. É que ele realmente não conseguiu. Então, o Russell foi, assim, nota 11 o tempo inteiro. O único erro dele ele se safou disso, foi que ele passou direto no meio da classificação, e se a classificação tivesse continuado, ele não teria ficado em terceiro. É só isso, porque ali deu bandeira vermelha e ele não teve nenhum pênalti. Então, mas de qualquer forma, a gente, apesar do Brasil, assim, eu estava lá e eu vi o quanto que ele é considerado brasileiro, né? Ele faz cada ultrapassagem, uau, e eu acho isso ótimo por um lado, mas a gente não pode simplesmente passar o pano e falar que ele tirou o pé. Que a minha visão, ele acelerou o que tinha para acelerar. E o Russell, eu já deixei claro isso, ele tem tudo para entrar do muito bom para o fenômeno. Esse cara ganhou tudo que ele fez. Então, ele é dureza, ele acelera mesmo, né? Então, você vê que ele tem aquela carinha de meio tímido e tal, mas ele manda o sarrafo. É isso aí.